Os capítulos finais do livro de Juízes trazem uma das narrativas mais perturbadoras de toda a Bíblia e, veja bem, não é uma história feita para entreter de jeito nenhum. É, na verdade, um alerta muito poderoso sobre o que acontece quando uma sociedade perde completamente o seu centro moral. Então vamos mergulhar juntos nessa anatomia de um colapso. Essa frase, ela se repete algumas vezes e é a chave de tudo. Não é só um detalhe histórico, sabe? É o diagnóstico preciso para todo o caos que vai se desenrolar. É a tese que explica tudo o que acontece a seguir. Então, o que essa anarquia, tanto espiritual quanto política, significava na prática para a nação de Israel? Para a gente entender a dimensão desse colapso, primeiro a gente precisa entender o cenário. E o ponto crucial é exatamente este. A ausência de um rei humano era só o sintoma. O problema era muito mais fundo. O povo já não seguia a Deus, nem a sua lei. A verdadeira realeza, a de Deus, tinha sido abandonada. E o resultado? O caos. E aqui está a grande virada, a mudança fundamental. A referência para a moralidade deixa de ser o padrão objetivo de Deus, aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e passa a ser a opinião subjetiva de cada um, o que era reto aos seus próprios olhos. É como se a bússola moral da nação tivesse quebrado, e é essa mudança que está na raiz de todo o colapso. Agora vamos entrar na história terrível de Juízes 19 para ver como isso tudo se desenrolou na prática. Esse relato é a consequência direta desse relativismo moral em ação. Uma coisa que chama a atenção logo de cara é que o narrador não dá nome aos personagens principais. E por que será? Para universalizar a história. A crítica aqui não é só para algumas pessoas, é uma acusação contra a nação inteira. A fé tinha virado só uma fachada. E aqui a gente vê a falência moral completa. Quando uma multidão violenta aparece, o levita, que era o líder religioso, faz o impensável. Ele joga a própria concubina para fora de casa para garantir a sua própria segurança. É o auge da covardia, do egoísmo, um retrato de uma liderança totalmente corrompida. Esse é o ponto teológico central que o narrador quer mostrar. A história é contada de um jeito que espelha de propósito o relato de Sodoma lá em Gênesis. É um alarme chocante, sabe? O povo escolhido de Deus estava agindo exatamente como as nações pagãs que eles deveriam combater e não imitar. E o horror não para por aí não, ele escala para uma guerra civil destrutiva, que acaba revelando que até o senso de justiça da nação estava completamente corrompido. O que a gente vê é uma reação em cadeia. Um pecado vai levando ao outro. Primeiro, a lealdade tribal de Benjamim passa por cima da justiça. Depois, a suposta justiça das outras tribos vira uma vingança desproporcional. E no final, eles tentam consertar um massacre, cometendo outro massacre e um sequestro. Cada solução se torna um problema ainda maior. A indignação de Israel até era justa no começo, mas a forma como executaram essa justiça foi movida por vingança, por autoconfiança e não por um coração alinhado com Deus. Eles queriam punir o mal, mas as próprias mãos deles também estavam sujas. E tudo isso nos leva à grande conclusão. O propósito final dessa narrativa tão sombria é mostrar a necessidade desesperada que Israel tinha de um líder de verdade. E aqui o contraste não podia ser mais gritante. A história nos mostra um líder religioso que se salva às custas dos mais fracos. Em oposição total, a narrativa bíblica como um todo aponta para um rei que se entrega para salvar os vulneráveis. Um que não joga os outros para enfrentar a ira, mas que a enfrenta no lugar deles. E é com essa reflexão que a história nos deixa. Ela clama não apenas por um governante político para botar ordem na casa, mas por um rei espiritual que pode fazer algo muito mais profundo: transformar o coração humano. Porque no fim das contas, é lá que a verdadeira mudança precisa acontecer.